Eu vou pedir para os irmãos que abram as suas Bíblias e no livro de 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 4. Apenas o capítulo 8 e o versículo 4. Segundo Reis 8, 4. A palavra diz assim aqui: Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Tá ok, irmãos? Olhem para cá, vamos prestar atenção aqui. O que está acontecendo aqui? Quem é esse homem, Geazi? Quem é esse rei e quem é esse profeta? O profeta trata-se do profeta Eliseu, um dos grandes profetas de toda a palavra do Senhor. Ele foi servo de Elias, ele foi auxiliar de Elias e ele foi também sucessor de Elias. A palavra diz que quando Elias ascendeu ao céu, foi levado numa carruagem de fogo, este homem recebeu porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias. Eliseu é um servo, Geazi é um servo de Eliseu. Todo o grande profeta, ele tinha um moço, um jovem, que o acompanhava e o servia. E esse era Geazi, a função dele era essa, era servir a Eliseu. E esse Geazi, ele está na presença do rei. Aqui o reino ele já está dividido. Eles estão no reino do norte, em Samaria, e Geazi está na presença do rei, e o rei pede para ele: Geazi, me conta aqui um grande milagre, os grandes feitos, grandes histórias que tu acompanhou junto com Eliseu. Assim que se inicia essa história. Então, entre tantas coisas que Geazi presenciou, que ele viu, que ele vivenciou, ele vai escolher uma em especial para contar para o rei. E é essa história que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu vou contar para vocês a história da maneira como Geazi contou, e depois a gente vai na palavra onde ela se encontra e vamos detalhar ela, vamos observar ela com um pouco mais de atenção. Porque toda vez que a gente lê uma palavra, que a gente lê uma história na Bíblia, ela não pode ser tomada apenas como uma história. A gente sempre tem que pensar, o que isso tem de relevante para a minha vida? Aonde que eu me insiro dentro dessa palavra? Essa palavra, Deus não colocou ela aí sem um propósito. Então eu tenho que tentar tirar dali princípios, tirar dali ensinamentos que eu possa aplicar no meu dia a dia, na minha vida prática. E é isso que eu quero ver com vocês essa noite. Amém? A história é a seguinte. Até inclusive, eu estava em casa e a minha filha menor falou: pai, tu vai ministrar na igreja de novo? Eu falei: vou ministrar. E sobre o que tu vai ministrar, papai? Não, eu vou ministrar sobre a mulher sunamita. E ela olhou assim: mas tu já não ministrou sobre isso outra vez? Eu falei: não, meu amor, outra vez eu ministrei sobre a mulher samaritana. Ela: pai, tu precisa ampliar um pouco os teus conhecimentos. Tu só sabe ministrar sobre as mulheres da Bíblia? Eu falei: não, meu amor, é que o pai prove a Deus que ministrasse isso aí. Eu convivo com 3 mulheres e durante esse tempo de pandemia eu não vou poder ser chamado de misógino, né? Porque estou ministrando sobre mulheres. Amém? Então a história que Geazi vai contar para o rei é essa daqui. Ele diz que o profeta Eliseu estava indo a caminho do Monte Carmelo e ele tinha que passar por uma cidade que se chamava Sunem. E toda vez que ele passava, essa cidade ficava no caminho entre Samaria e o Carmelo. Eliseu tinha esse costume, como Elias também tinha, de ir ao Carmelo orar. E toda vez que ele passava por Sunem, essa mulher, que a Bíblia diz que era uma mulher importante, outras versões dizem que é uma mulher rica, ela convidava Eliseu, ela constrangia ele a comer o pão na sua casa. Ela alimentava ele fazia uma refeição na sua casa. E um dia ela chega para o seu esposo e diz assim: meu esposo, eu tenho observado que este homem que vem à nossa casa, ele é um santo homem de Deus. Façamos para ele um quarto aqui em casa, vamos fazer uma obra de pedreiro, um quarto, vamos colocar lá uma cama, vamos colocar lá uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Aí toda vez que esse homem passar por aqui, ele vai ter um lugar para descansar. E assim foi feito, fizeram esse lugar para ele, e a palavra diz que um dia que Eliseu estava lá, ele se retirou para o quarto para descansar. E ele fala com Geazi: Geazi,
o auxiliar dele, o servo dele, o moço que andava com ele: Geazi, eu tenho observado que essa mulher, ela tem nos tratado com tanto amor, com tanto zelo, com tanto cuidado, ela tem sido tão boa para nós. Vamos perguntar para ela o que ela deseja, o que ela quer que nós possamos fazer para ela. Vamos perguntar para ela se ela quer que a gente fale com o rei, ou se ela quer que a gente fale com o capitão do exército. Qual o desejo do coração dela? E isso Geazi fez. Geazi perguntou para ela, e ela falou: não, eu não preciso de nada. Ela fala assim: eu habito no meio do meu povo. Outras versões falam: a minha família cuida bem de mim, eu não tenho necessidade de nada. Mas o profeta não ficou satisfeito com essa resposta, porque ele tinha o desejo de abençoar a vida daquela mulher. E ele, falando com Geazi, disse: mas Geazi, o que nós podemos fazer por essa mulher? E Geazi disse para o profeta: profeta, eu tenho observado que essa mulher, ela não tem filho. O seu marido já é de idade e ela não tem nenhum filho. Ah, então está aí algo que a gente pode fazer por ela. Geazi chamou a mulher para em frente ao quarto do profeta, e o profeta profetiza, nem pergunta, já profetiza direto para ela, que no prazo, dentro de 1 ano, ela teria um filho. Talvez a reação mais lógica que a gente teria nesse momento era dizer: glória a Deus, amém, recebo. Não, ela disse: não, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Ela tem ela fica impactada com aquilo que o homem de Deus fala, e tem esse tipo de reação. Mas o que acontece é que a palavra do profeta se cumpre na vida dela. No prazo estipulado que ele deu, de mais ou menos 1 ano, aquela mulher gera um filho. A Bíblia diz que quando ele era já um jovem, imagino eu que ele já tivesse mais de 12 anos, e eu explico por quê. Porque a Bíblia diz que ele vai com o pai trabalhar no campo. O pai trabalhava no campo, era agricultor ou na lavoura, vamos dizer assim, e até os 12 anos, os meninos, eles permaneciam mais com a mãe. Depois que eles, na cultura judaica, e depois dos 12 anos, eles começavam a andar mais com o pai para aprender os ofícios da profissão do pai. Então ele vai ao campo, ele vai à lavoura, para começar a trabalhar com o pai e com os segadores. E quando ele está lá no campo, a Bíblia diz que ele começa a gritar e falar: ai pai, ai a minha cabeça está doendo, e começa a reclamar de fortes dores de cabeça. O pai pede a um dos seus segadores, a um dos seus servos: pegue o menino e leve esse menino até a sua mãe. E é isso que ele faz. O servo pega o menino pela mão, vai lá e diz: mãe, aqui está o seu filho. A Bíblia diz que ele deita no colo dela, nas pernas dela, e fica ali até o meio-dia. Aí o menino morre. Surpreendente o que essa mulher faz. Ela, não se deixando abalar na situação, ela pega o menino nos seus braços, sobe até o quarto que tinha sido construído para o profeta, coloca o menino sobre a cama do profeta, fecha a porta e sai em busca do profeta. Ela vai aonde seu marido está e diz a ele: me dê um animal, uma jumenta e um servo, porque eu vou falar com o profeta, eu vou atrás do profeta. E ele pergunta: mas hoje não é sábado, hoje não é lua nova? Por que você não estava nem sabendo o que estava acontecendo? Por que você vai atrás do profeta? Quando ele diz assim, não é sábado, não é lua nova, está dizendo, não é dia de festas religiosas, não é Shabat, por que tu vai ver o profeta hoje? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Aí ela pega esse servo, ela aparelha o animal e diz para o servo: tu não paras, só pare quando eu te mandar parar, e segue no rumo ao Carmelo, que eu preciso falar com o profeta Eliseu. Quando ela está se aproximando do Carmelo, ao longe Eliseu vê a mulher e diz para Geazi: Geazi, eis lá a sunamita, vá até ela e pergunte para ela, pergunte assim: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela responde: vai tudo bem. Eu te pergunto, ia tudo bem? Não ia tudo bem. Então ela passa por Geazi, se joga aos pés do profeta e agarra ele. Geazi tenta retirar ela dos pés do profeta, e o profeta diz: Geazi, não a detenhas. Eu vejo que ela está aflita, e o Senhor não me revelou o motivo dessa aflição.
Então ela diz para o profeta: por acaso eu te pedi algum filho? Eu não te disse, não mintas para mim? Então Eliseu entendeu o que estava acontecendo, entendeu que aquela mulher tinha perdido seu filho. Ele pega o seu bordão, o seu cajado e fala: Geazi, toma aqui o meu cajado, vá até lá e bote o cajado sobre o menino, sobre o rosto do menino. E a mulher: não, que esperança, eu não saio daqui se tu não fores comigo. Eu vim aqui atrás de ti e é contigo que eu vou lá. Geazi vai, faz o que o profeta mandou e o profeta segue com a mulher também. Geazi chega lá, bota o cajado, bota o bordão, como diz na palavra, sobre o menino, deve ter botado de todo quanto é jeito, porém o menino não desperta. Então ele retorna, chega para Eliseu, encontra eles no caminho e fala: Eliseu, o menino ainda dorme. Então ele se direciona para a casa dela, sobe no quarto onde o menino estava, deitado em sua cama. A palavra diz que ele se deita sobre o menino, palma, mão na mão, boca na boca. O corpo do menino começa a aquecer, mas ainda assim o menino não ressuscita. Então ele levanta, anda pela casa, começa a orar, começa a clamar, começa a pedir, não desiste. Deita novamente sobre o menino, e a palavra diz que o menino espirra por 7 vezes, e então ele ressuscita. Aí Eliseu pega o menino e entrega para sua mãe: eis aqui o seu filho. Amém? Essa é a história. Essa é a história que Geazi está contando para o rei. Entre várias histórias, entre vários milagres que ele presenciou, ele escolheu essa. Por quê? Porque essa mulher é uma mulher extraordinária. Ela teve um comportamento, ela teve uma fé diante de uma situação que, para quem não vivenciou algo assim, é imaginável. Tomara que a gente jamais vivencie algo dessa natureza, mas a dor de segurar um filho morto nos braços deve ser algo sem igual. Talvez possamos mensurar, mas jamais saberemos como é ter uma dor dessas. Eu vou pedir para vocês que agora, essa história que Geazi contou para o rei, ela está alguns capítulos antes na palavra. Então a gente vai para lá agora e vamos dar uma destrinchada nessa história e vamos tirar daí aquilo que é importante, aquilo que é essencial, aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Porque se de tudo que for falado aqui nós conseguirmos pelo menos uma coisa e aplicarmos aquilo no nosso dia a dia, na nossa vida, já valeu a pena essa ministração. Amém? Eu vou pedir então que os irmãos voltem em 2 Reis. Agora no capítulo 4, essa história, ela se inicia no versículo 8, capítulo 4, versículo 8 do livro de 2 Reis. Amém? Vamos lá? 2 Reis 4:8, a palavra diz assim: sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, tá? Essa cidade Sunem. Essa cidade, ela ficava então no caminho entre Samaria e o Monte Carmelo. Por isso que ele fazia passagem por lá e parava naquela cidade. Eu já tinha uma vez visto essa palavra em outra passagem da Bíblia. Eu até vou comentar porque é uma passagem muito legal, muito interessante. Ela está lá em Cânticos de Salomão. Eu não sei precisar exatamente aonde está, mas conta a história de uma outra mulher que viveu em Sunem. Salomão, de todas as maneiras, tentou conquistar essa mulher para ela ser uma das suas 1000 esposas. Lá conta que ele levou ela para o palácio, mostrou todas as riquezas que o palácio tinha e tal, mas ela era apaixonada por um pastor e ela abriu mão dessa oferta que Salomão fazia para ela poder ser esposa desse pastor. É uma história muito singela, mas muito bonita que está lá no livro de Cânticos de Salomão. Se algum dia vocês tiverem interesse, tem que dar uma procurada, ver onde que está, mas é uma outra passagem que fala também dessa mesma cidade com uma outra mulher. Tá, mas vamos voltar para cá. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, outras versões falam uma mulher rica, a qual o reteve para comer o pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer o pão. A gente já pode observar aqui uma coisa: essa mulher, ela tem um coração acolhedor.
sabe? Um coração disposto a servir. E dessa maneira ela começa a criar o quê? Um vínculo, um relacionamento sadio, sólido, um relacionamento salutar com Eliseu. Amém? Na próxima, no 9. Vamos seguir, no 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. A mulher traz Eliseu para dentro da sua casa e começa a observá-lo. Começa a ver se o que ele fala condiz com a maneira com que ele age, com as coisas que ele faz. Essa mulher não é uma tola. Ela não bota qualquer pessoa dentro da sua casa sem antes observá-lo. Sabe, um dos grandes problemas que seriam evitados na nossa vida, porque nós temos, às vezes, a tendência de abraçar todo mundo e de receber todo mundo dentro da nossa casa, sem antes observar as atitudes e os comportamentos daquela pessoa. Depois, ali na frente, a gente acaba se frustrando. Observe as pessoas que estão à sua volta, observe a sua liderança, observe os seus pastores, vejam se aquelas pessoas, elas têm um caminhar conforme aquilo que elas falam. E era isso que ela estava fazendo aqui. Ela começou a observar Eliseu toda vez que ele ia comer na sua casa. E ela chegou a qual conclusão? Eis que tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Eu observei e eu vi que realmente ele é um homem de Deus. No 10, façamos-lhe, com quem que ela está falando? Está falando com o marido dela. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. Ela está criando vínculos com aquele que ela observou que é um homem de Deus. Ela está criando um relacionamento, ela está criando intimidade com aquele que ela viu que é um homem de Deus. Tanto é que eu contei a história para vocês, esse relacionamento com ele vai tomar uma proporção tão grande, que no momento que o filho dela morre, que ela vai atrás deste homem de Deus, ela sabe exatamente aonde encontrá-lo. Você sabe onde encontrar os homens de Deus, que são autoridades espirituais sobre a tua vida? Você sabe como acessá-lo? Se for necessário, você tem acesso a essas pessoas? Existem pessoas que entram na nossa vida e só trazem destruição. E dessas pessoas a gente não deve se aproximar, não deve abrir as portas da nossa casa. Mas existem pessoas que entram na nossa vida e edificam a nossa fé. Pessoas que são bênçãos, que são abençoadoras sobre a nossa vida. E a gente tem que ter o discernimento necessário para saber quem são essas pessoas. A palavra diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. As más amizades, elas nos corrompem. Nós temos que nos ficar afastados das más amizades. Outra coisa que ela fala, façamos, ponhamos. Com quem que ela está falando? Ela está falando com o marido dela. Ela não teve uma ideia aqui de construir um quarto para ele e de qualquer maneira foi lá e fez, sem antes consultar aquelas pessoas, ou aquela pessoa que seria diretamente influenciada, diretamente afetada por uma decisão que ela ia tomar. Nós devemos consultar as pessoas que convivem com a gente, que são influenciadas pelas nossas decisões, para termos um senso comum antes de fazermos as coisas. Esses dias tinha um casal lá em casa, e eu achei legal porque ele falou uma coisa e eu já estava fazendo administração, então coube bem. Ele falou que ele estava a fim de comprar um carro, um Corolla, e ele estava viajando não sei para onde aí, e ele encontrou o carro que ele queria, e o preço era muito bom e tudo. E o cara, não, já vamos fechar negócio, já fica com esse carro aí, eu recebo o teu, tu me paga depois como tu puder, e a gente já chega em casa com esse carro aí, tua mulher vai adorar. Ele falou, não, lá em casa as coisas não funcionam assim.
Primeiro eu tenho que sentar com a minha esposa e tenho que conversar com ela para ver qual é a opinião dela, o que ela acha, para daí nós, em comum acordo, nós podemos tomar uma decisão em comprar ou não o carro. Então, quando ele falou isso, eu achei que eu vou usar isso aí quando eu estiver ministrando, porque é um exemplo prático do que se deve fazer. Aí não deu outra, ele foi falar com a esposa cortou, falou, não vamos comprar o carro. Mas foi uma decisão tomada em conjunto, ela conseguiu mostrar para ele que naquele momento não seria o ideal adquirir esse veículo. Amém. No 11. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Tá? Eliseu, então, um dia chega na casa da sunamita e vai se deitar, vai se recolher no quarto que foi construído para ele. Então disse ao seu servo Geazi, Eliseu fala a Geazi, chama esta sunamita, e chamando a ele, ela se pôs diante dele, diante de Geazi, porque ele tinha falado a Geazi. Eliseu mandou Geazi falar para ela. Ela chega na presença de Geazi e Geazi fala isso para ela. Diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, com todo zelo. Isso significa que o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Olha o que aconteceu aqui. Essa mulher, ela tinha um coração servidor. Ela recebia o profeta em sua casa de uma maneira desinteressada. Não tinha nenhum interesse por trás do que ela fazia. O que ela estava fazendo não era uma moeda de troca. Ela jamais pensou assim, eu vou abençoar a vida desse profeta, porque ali na frente ele vai me dar um filho, ou ele vai me abençoar, ou ele vai profetizar alguma coisa sobre a minha vida. Não. O que ela fez aqui foi de maneira desinteressada. E o profeta ficou tão constrangido com o zelo que ela teve sobre a vida dele, que se sentiu na obrigação de abençoar aquela mulher. O servir de coração produz bênção e recompensa de Deus na nossa vida. O servir de coração, sem interesses. Mas ela diz ao profeta, não, eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo, eu não tenho nenhuma necessidade, não passo nenhuma necessidade. Mas não era isso que ele estava perguntando para ela. Ele não estava perguntando para ela se ele estava precisando de alguma coisa, se ela estava tendo falta de alguma coisa. Ele perguntava para ela, mulher, qual é o desejo do teu coração? O que tu quer que eu te faça? Qual o presente que tu quer receber de Deus? Algo muito diferente de o que precisa, o que está faltando, qual é a tua necessidade? Eliseu passou por uma situação parecida com essa. Quando Elias foi arrebatado, ele falou, me pede o que tu queres. E aí ele pediu, eu quero unção dobrada da que está sobre ti. Um dia o Senhor apareceu para Salomão e pediu, o que tu queres que eu te dê? Quando ele pede sabedoria, é muito diferente do que qual é a tua necessidade, do que você precisa. As coisas que nós precisamos, as nossas necessidades, o Senhor nos supre. Abra a tua Bíblia, faz favor, em Mateus, só para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto. Mateus 6, 31. Mateus 6, 31. Amém? Eu vou ler aqui, ó. Olha o que fala aqui, às vezes isso aqui é mal interpretado. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Qual coisas? Comer, beber e vestir.
tá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes eu já ouvi assim, buscai em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas, tem um pronome aqui que remete ao quê? Ao comer, ao beber e ao vestir. Está falando de necessidades básicas da vida, que não precisamos nos preocupar com essas coisas, sabe? Olhai os lírios do campo, como se vestem, e essas necessidades básicas, Deus supre todas elas. Mas o que o profeta está falando para a mulher ali, não é isso. Não está falando se ela tem alguma necessidade básica que não está sendo suprida. Ele pergunta a ela, qual é o desejo do teu coração? O que tu queres que eu profetize sobre a tua vida? Amém? Vamos voltar lá então para o 2 Reis 4:14. Vamos ver o que segue aqui. 2 Reis no 4:14. Segundo Reis 4:14. Tá, então a gente vai dar continuidade naquela história, tá? A gente só para falar sobre as necessidades básicas. Então disse ele, Geazi está falando, que se há de fazer por ela? Eliseu está falando para Geazi, o que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. A gente viu antes que essa mulher observou Eliseu e concluiu que ele era um santo homem de Deus. Mas Geazi também observa ela. Ele observou ela e viu que ela não tinha um filho e que seu marido já era de idade avançada e não teriam mais condições de ter um filho. Nessa época, talvez, na nossa época, talvez a gente não tenha um completo entendimento do que é uma mulher não ter um filho, mas isso era algo extremamente relevante nesse período. Uma mulher que não tinha um filho era uma mulher que não tinha a graça de Deus sobre a vida dela. Um filho era algo muito importante. Se ela ficasse viúva, o filho era que cuidaria dela, sustentaria dela, e essa mulher não tinha um filho. Até Salomão fala que 3 coisas que nunca estão contentes, ele diz. Uma é o fogo, que enquanto mais queima, mais coisa ele quer para queimar. Outra é a morte, que enquanto mais gente morre, mais ela quer matar. E a terceira é o ventre estéril. Uma mulher que não tem um filho, ela nunca está satisfeita. Então, Salomão coloca junto com a morte, com o fogo, a necessidade, o desejo que a mulher tem de ter um filho. No 15, por isso disse ele, chama, Eliseu fala para Jesus, chama a mulher aqui, e chamando a ele, ela se pôs à porta. A mulher foi até a porta do quarto do profeta, e ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, e disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Por que ela tem uma reação inesperada dessa maneira, que aquele que ela considerava um homem de Deus, ela está falando, não mintas, como se aquele tivesse a possibilidade daquele homem mentir, mas isso era por causa da própria alma dela. Ela não considerava mais a possibilidade de ter esse filho, ela não considerava mais a possibilidade de realizar esse sonho. Tanto é que quando o profeta pergunta para ela o que ela quer, ela nem considera mais isso, porque ela não pensa, ela não quer mais isso. Quantas coisas nós já sonhamos, nós já desejamos, mas às vezes de tanto buscar, de tanto orar, e a gente não vê as coisas acontecendo no sentido de concretizar aquele nosso sonho, a gente acaba enterrando lá dentro aquele sonho, guardando aquilo lá, e as pessoas te perguntam, e aí, e o filho, aquele que está planejando? Eu já nem estou mais pensando nisso, já deixei isso para lá, estou pensando de repente em adotar uma criança. Aí aquela faculdade que tu está a fim de fazer, pois estou achando que isso não é para mim e tal, acho que eu não quero mais. Não, quer sim, tu quer sim, o que tu não quer é se frustrar
porque tem buscado aquilo e não tem alcançado, e não tem conquistado aquilo. O que essa mulher aqui, ela diz que ela não quer mais um filho, mas ela quer um filho. O que ela não quer é se frustrar diante das tentativas, inúmeras tentativas que ela já deve ter feito para conquistar esse filho e não ter conseguido. Então, quando o profeta diz isso, profetiza sobre a vida dela, ela diz: não minta para mim, eu não tenho mais condição de sofrer, eu não tenho mais condição de ter essa esperança e essa esperança ser frustrada. Então a gente pega esse sonho, a gente pega esse desejo e tranca ele dentro do nosso coração e esquece dele e diz: não, eu não penso mais nisso, eu não quero mais isso. Mas o que na verdade a gente não quer é a frustração que vem por a gente não conseguir alcançar aqueles objetivos. No 17, e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Este filho, esta bênção sobre a vida dela, isso é proveniente do quê? De um coração servidor, de um coração que serve desinteressadamente. Como eu falei para vocês, ela não servia o profeta, ela não cuidava, não tinha esse zelo com o profeta, com a esperança que um dia ele lhe desse esse filho. Não. Quando servimos a Deus sem um interesse por trás, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam, elas nos perseguem e nos alcançam. Não vamos nós precisar buscar e correr atrás das bênçãos, elas virão até nós, porque o nosso coração não está na bênção, está em servir. E isso acaba gerando uma bênção sobre a nossa vida. Diz assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, dizem Deuteronômios. Outra passagem que diz assim, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. No 18, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. Foi o que eu falei para vocês, provavelmente ele já tinha mais de 18 anos, já tinha passado para andar com o pai, já tinha feito o bar mitzvah, estava andando com seu pai, e foi ao campo para aprender o ofício da profissão com o pai, o que era comum. Então ele estava lá com o pai, e no 19 ele fala assim, e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um moço: leva-o à sua mãe. O pai fala isso, que me soa um pouco estranho a atitude desse pai. Talvez ele não tenha se dado conta da gravidade da situação, talvez tenha pensado que pode ter sido um jovem rapaz trabalhando no sol para ter dado uma insolação e alguma dor de cabeça pode ter surgido. Mas talvez ele pode ter sido imprudente também, né? Porque talvez não queira ter parado o seu serviço, parado aquilo que ele estava fazendo e ter assumido como prioridade a saúde do seu filho. Olha, se não era de falar assim, ô pessoal, vocês vão tocando o serviço aí, vão dando um jeito, vão arrumando aí, fazem do jeito que vocês acharem melhor, que eu tenho outra prioridade agora. Meu filho não está passando bem, eu vou pegar ele, eu vou levar para casa, eu vou procurar um médico, vou dar uma assistência para ele, assim que tiver tudo resolvido aí eu volto. Ou se não tivesse condição do pessoal continuar o serviço que ele precisava estar lá, falou: pessoal, para tudo aí, para tudo, deixa tudo como está, que a prioridade agora é outra. A prioridade não é mais o meu trabalho, a prioridade agora é a minha família. Toda vez que a gente inverte essa ordem, colocamos como prioridade o nosso trabalho, o nosso emprego, os nossos afazeres na frente da nossa família, vai gerar um problema muito sério. Não podemos inverter ordens de prioridade. Então esse homem, ele fala, chama um servo e diz: pega o menino aqui e leva até a mãe. Não transfira para outros algo que é a sua responsabilidade. Ele tinha que ter feito isso, ele tinha que ter cuidado do seu filho, ele tinha que ter conduzido seu filho para casa, não ter pedido a um servo para fazer algo que era a sua responsabilidade.
Então o servo agora, o que acontece aqui no 20? E ele o tomou, pegou o menino pela mão e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Esse menino deitou no colo da mãe e ao meio-dia ele morreu. Agora aquilo que foi a maior alegria na vida dessa mulher acaba se transformando na maior tristeza. Aquilo que foi uma bênção na vida dela, agora se transforma em algo terrível. Quem aqui tem certeza que já recebeu um grande presente, uma grande bênção de Deus? Ou foi um filho, ou foi um casamento, ou foi uma profissão, ou foi um emprego, mas com o passar dos tempos aquilo pode ter surgido um problema com aquilo na tua vida e tu começa a pensar, pá, não sei se isso foi de Deus. Não é porque o menino está morto aqui agora que ele não foi um presente de Deus lá atrás. Não é porque o teu filho hoje começou a dar problema que ele não foi um presente de Deus. Não é porque o teu casamento está confuso, está atribulado, que ele não foi um presente, que o teu esposo, com a tua esposa, não foi um presente de Deus para a tua vida. Agora no 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Essa mulher, ela não age aqui impulsionada pelo desespero. Ela age impulsionada pela fé. Como diz o apóstolo Paulo, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O que ela faz? Ela reflete, ela pensa e eu vou buscar, diante dessa situação terrível que eu estou, eu vou buscar uma direção de Deus antes de tomar qualquer atitude. Não vou me precipitar sem saber qual é a direção de Deus para a minha vida. O problema é sério, o problema é seríssimo. Mas ela não deixa se abalar pelo problema. Ela vai em busca do homem de Deus para tomar uma decisão. Muitas vezes falta-nos fé, irmãos. Somos mais propensos a nos desesperarmos com as situações difíceis que aparecem na nossa vida do que agirmos impulsionados pela nossa fé. E eu me coloco nisso também. Às vezes a gente se depara com uma situação, a primeira reação que temos é o desespero. E não conseguimos agir com a nossa fé. No 23, e disse ele, o marido fala para ela: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Ele disse: não, por que vai hoje lá ver o profeta? Não é dia de festa hoje? O que tu vai falar com ele? Sabe o que ela podia ter falado para ele? Eu não preciso de um dia especial para ir falar com um homem de Deus, porque eu tenho um relacionamento com ele. Eu criei vínculos com ele. Eu tenho as portas abertas para ir falar com um homem de Deus. Eu não preciso de um dia especial para fazer isso. Te pergunto, tu tem um relacionamento com o teu pastor, com os pastores da igreja? Tu tem um relacionamento com os líderes do GC? Com aqueles que tu tem observado e chegou à conclusão que verdadeiramente são homens e mulheres de Deus, que podem influenciar positivamente a tua vida, podem edificar a tua fé? Tu tem relacionamento com esse tipo de pessoa? Ela tinha. É no 24. Então albardou, eu fui ver o que é, albardou no dicionário, é preparou. Então albardou a jumenta e disse ao servo: guia e anda, e não detenhas no caminhar, senão quando eu disser. Ela não se preocupou aqui, o sacrifício que ela teria que fazer para ir até o profeta. Se fosse longe, se fosse sol, se fosse subida, ela iria até lá. E ela fala para
para o servo que está junto com ela: tu não para, tu não se detenha, eu tenho um objetivo, e eu não posso me desviar desse objetivo, eu tenho que falar com o profeta. 25, partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis a sunamita. Ela estava se aproximando, e de longe Eliseu vê a mulher e já diz para Geazi: eis a sunamita. No 26, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe. Mandou Geazi correr, chegar na frente da mulher e dizer: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Como que de longe Eliseu já viu que a mulher não estava bem? Pelo mesmo motivo que ela vai num dia que não é um dia de festa falar com ele. Porque eles tinham um relacionamento, eles tinham convivência. Às vezes, quando eu chego em casa, do trabalho, eu olho no rosto da minha esposa, dos meus filhos, e só no olhar, na expressão do rosto, eu já sei se eles estão alegres, se a minha esposa está triste, se está feliz, se ela está brava, se ela está furiosa. Eu já sei. Da mesma maneira com os meus filhos. Numa palavra, num olhar, eu já sei. E foi isso que ele viu aqui. Ele olhou para o rosto da mulher e viu que ela não estava bem. Tanto é que ele manda Geazi lá. Geazi vai lá e pergunta para ela. Pergunta o quê? Sobre a família dela. Pergunta para ela o que há mais importante depois do Senhor, o que há de mais importante na nossa vida, que é a nossa família. Porque se ela responder que com a família dela está bem, o resto dos problemas é fácil de resolver. Vai lá e pergunta isso para ela. Pergunta se está tudo bem contigo, está tudo bem com o teu marido, está tudo bem com o teu filho. E ela responde para Geazi: vai tudo bem. Estava tudo bem? Estava nada bem. E por que ela diz isso? Porque Geazi não tinha uma palavra de direção para a vida dessa mulher. Ela pensou: eu não vou perder tempo falando para Geazi os meus problemas. Eu não vou perder tempo falando para o irmão Cicrano, para o fulano, para o Beltrano, qual é os meus problemas e o que eu devo fazer, porque ele não vai ter uma direção para me dar. Talvez se essa mulher chegasse para Geazi e falasse: Geazi, a minha situação é a seguinte, a situação é essa. Ele vai falar para ela: mas o que tu veio fazer aqui atrás do profeta então? Então pega e vai enterrar teu filho. Vai lá chorar o teu luto. O que tu veio fazer aqui? E como essa mulher observou Eliseu lá no início dessa história, ela também provavelmente observou Geazi e talvez tenha constatado que Geazi não era flor que se cheire, não. Que não era tudo aquilo que ele tentava passar. Tanto é que numa passagem um pouco mais adiante dessa, quando Naamã é curado da lepra, ele oferece ao profeta Eliseu ouros, roupas, riquezas, porque o profeta tinha curado ele da lepra. E o profeta e Eliseu fala: não quero nada disso. E Geazi está junto, né? Tá, Eliseu entra para dentro de casa, Naamã volta com a sua comitiva embora, e Geazi pega e vai atrás: Naamã, Eliseu lá falou que vai querer algumas coisinhas aí sim, que ele pensou melhor e vai querer. Tá, então se ele vai querer, tá aqui, leva em dobro tudo isso daí. Aí ele volta e Eliseu fala para ele: eu vi o que tu fez, eu estava em espírito junto contigo. A lepra que estava sobre Naamã agora vai estar sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Não era uma pessoa de caráter. E talvez a mulher tenha visto isso na vida dele quando observava Eliseu e Geazi. E concluiu: eu não vou perder o meu tempo compartilhando os meus problemas com alguém que não tem a menor capacidade de me auxiliar, com alguém que até vai me botar para baixo. Da mesma maneira que não devemos compartilhar os nossos sonhos com aqueles que não compartilham dos mesmos sonhos e das mesmas esperanças e a mesma fé que nós. Agora no 27. Então ela deixa Geazi para trás.
Passa. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou, Geazi de novo, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deixa ela, Geazi, porque ela está amargurada, e eu sei que ela está amargurada, porque eu tenho um relacionamento com ela e eu conheço ela e sei quando ela não está bem. E o Senhor não me revelou o motivo, mas o Senhor não precisava revelar o motivo para ele. Ela estava ali pronta para falar para ele qual era o motivo. Eles tinham condição de conversar e ela expor para ele qual era a sua situação, era o seu problema. E ela também tinha essa necessidade de expor esse problema. Por isso que o Senhor não revelou nada para Eliseu aqui. Não tinha o porquê dele revelar. Ela ia falar com a sua própria boca para ele. No 28, e disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Ela intima ele, né? Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Eu não te disse lá que eu não queria nada, e tu profetizaste um filho sobre a minha vida. Eu não te disse que eu não queria mais sofrer e ser frustrada com este filho, com este sonho. Imediatamente Eliseu compreendeu o que afligia aquela mulher. Depois do ocorrido, Eliseu é a primeira pessoa com qual ela compartilha o que tinha acontecido. Com nenhuma pessoa ela tinha compartilhado. Sabe? Ela se deparou com a situação problemática e ela foi, primeiro, qualquer coisa eu vou buscar uma direção, uma solução de Deus. Vou buscar uma direção que o profeta vai me dar para saber o que eu faço. Ela podia ter chegado para Eliseu ter falado para ela: olha, mulher, Deus mandou te dizer que é para te enterrar teu filho. Bom, mas agora eu tenho uma direção de Deus. Agora, se Deus falou que é para mim fazer isso, então eu vou fazer isso, porque essa foi a direção, não era o que eu queria, mas foi a direção que Deus deu. Mas antes de qualquer coisa, ela vai ao profeta para ouvir a direção de Deus para a vida dela. 29. E ele disse a Geazi, tá? Eliseu está dizendo a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Geazi, vai lá, pega o meu cajado aqui, vai lá. Se no caminho encontrar alguém, tu não para, não dá conversa, bota foco nessa missão e vai lá e bota esse cajado sobre o menino. Geazi foi lá, empolgado, para fazer o seu primeiro milagre. Olha o que a mulher fala para o profeta. Porém, olha que tremendo isso aqui. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Sabe quando... Duas passagens são muito semelhantes nessa aqui. Quando Moisés está com o povo no deserto e Deus fala para eles: agora vocês vão sair daqui e vão para a terra que eu prometi a seus antepassados, para lá, eu vou mandar um anjo junto com vocês. E Moisés fala para ele: não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. E outra passagem, quando Jacó está lutando com o anjo e está amanhecendo, e o anjo pede para ele: deixe-me ir, que já está amanhecendo. Ele fala: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. É exatamente o que ela está falando para ele aqui. Não, o meu filho vai ser curado com aquilo que está sobre a tua vida, não sobre Geazi. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, no 31. Porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso dizendo: o menino não despertou. Geazi foi lá, fez aquilo que o profeta falou, e voltou todo brocochô. Eliseu: não deu certo, não funcionou. Tá, mas por que não funcionou? O bordão não era do profeta? Era do profeta. É porque a unção não estava sobre o bordão de Eliseu. A unção estava sobre Eliseu.
Deus não unge métodos, Deus unge homens. No meio cristão, a gente tem a tendência de achar que os métodos, de crer que métodos resolvem as coisas. Mas os métodos, eles não são ungidos por Deus. Quem são ungidos por Deus são os homens. E essa mulher tinha esse discernimento. Que a unção não estava sobre o bordão de Eliseu, que a unção de Deus estava sobre Eliseu. No 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E a chamou, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Lá atrás, quando o menino está no campo lá e fala: ai minha cabeça, o pai fala para um servo: pega o menino e leva para a mãe dele. O servo lá pega o menino pela mãe e chega lá: está aqui, mãe, ó, o teu menino. Todo esculhambado, olha o que o mundo fez com ele. Tu mandou um menino saudável, e olha como que está voltando agora, todo machucado, todo ferido. É isso que o mundo faz. E agora Eliseu está chegando e está: ó mãe, aquele teu menino que o mundo destruiu, Deus está te restituindo ele, está te restaurando ele, está entregando ele nas tuas mãos. Da maneira como ele estava antes, ele está vindo agora. Assim o mundo faz com as nossas coisas, com os nossos sonhos. Sabe, a gente tem os nossos sonhos, tem as nossas coisas, e nós largamos elas, e o mundo tenta destruir os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas conquistas, e esculhamba com tudo. Mas Deus vem e restitui tudo aquilo que o mundo destrói, que o inimigo destrói. Amém? Vamos voltar lá para onde a gente começou antes, para poder concluir. Agora vai em 2 Reis 8. 2 Reis 8, no versículo 1. A gente vai ver aqui que essa mulher, ela não teve uma experiência com Deus. Ela teve uma vida com Deus. Ela criou um vínculo tão forte de intimidade, de relacionamento com esse homem de Deus, que quando vai se abater uma seca sobre a região, a pessoa que ele procura para avisar sobre essa situação difícil, sobre essa seca que ia vir, era essa mulher. Vamos ler aqui. Fala assim, ó, 2 Reis 8, no 1. Fala assim: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Falou para ela: sai daqui, que por 7 anos vai vir fome sobre essa terra, e eu não quero que tu padeça. Seguindo, e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher volta da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha aqui, ó. Ela vivia num regime de monarquia. Então, no momento que ela abandona tudo que ela tem e vai para outro lugar, quem assume aquelas propriedades é o rei. E aquilo fica sobre o governo real. No momento que ela retorna, a quem que ela vai clamar aquilo? A quem que ela vai pedir aquilo? Ao rei. Mas é aí que Deus age. No momento que ela vai entrar na presença do rei, quem é que está lá com o rei contando a história que a gente acabou de ler? Geazi. E a mulher entra na presença do rei e o Geazi fala: olha aí, esta é a sunamita a qual eu contei a história, este é o filho dela.
O rei já estava todo amaciado. Se lembra lá quando Eliseu quis abençoar a vida dessa mulher e ele pergunta para ela o que é? O que tu quer que eu te faça? Quer que eu fale com o rei? Quer que eu fale com o capitão do exército ao teu favor? Ela disse que não precisava, mas agora ela precisa. Agora ela precisa. E Eliseu está aqui? Não, Eliseu não está aqui. Mas ela viu que Eliseu era um santo homem de Deus. Não importa, por melhor que sejam os teus relacionamentos, eles não vão suprir todas as tuas dificuldades, todas as tuas necessidades. Eles não estarão em todos os lugares onde tu precisar, mas Deus estará. E Deus estava nesse lugar, e Deus botou Geazi nesse lugar, contando a história dela para aquele rei. E no momento que ela chega, e Geazi fala: essa é a sunamita da qual a história eu lhe contei. Aí o rei fala o quê? Chamou os servos dele e falou: restituam a essa mulher todas as terras que pertencem a ela, e mais, e todo o rendimento desses 7 anos que foi produzido com o que era dela, seja dado a ela. Esse é o nosso Deus, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Que maravilhosa essa passagem, que tremendo é isso, como Deus faz as coisas se encaixarem de uma maneira que no final as coisas dão certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos estar passando por uma dificuldade hoje e nós não conseguimos compreender e nem visualizar o que vai acontecer lá na nossa frente. E Deus diz assim: confia em mim, serve-me com um coração desinteressado, que a bênção virá sobre a tua vida. Eu trabalharei ao teu favor. Amém?